filmando. Ó, menina, é pra tu tirar foto e daí. E aí, como não é possível fazer essas previsões, o clube tem então que pensar dentro da previsibilidade dele. E onde é que entra essa previsibilidade? Vamos perceber que a gente tem um papel grande na sociedade. Basta a gente esse papel. Então, dentro da geopolítica, a proposição seria essa: tentar compreender essa solução dele, partir de uma perspectiva de uma diretriz, que seria o plano diretor. Existe esse plano diretor para ordenar a cidade. São os centros médicos de vegetação, a partir do limite do custo do rio. Não vai variar os parâmetros em função da largura do rio. Quanto mais lá no rio for, mais cobertura vegetal da margem tem que ser preservada. Realmente o sonho, coloca uma rua. Não, já conheço, já fui morar aqui, ó. Um currambo. Pessoa que gostaria de também. Conhece o Luquinha de Terra Nova? Você sabe como? Meu Luquinha. Ai, você deve passar a banda. Eu me levantei pro menino sair. Oh. Nós vamos no carro do lixo. Oi, baiano, meu filho! À frente. Diferente da nossa realidade. Eu vou também, viu? Vocês vão pra onde? O professor vai pra onde, professor? Opa! Erra! Socorro! Isso, mas tô suja. Mas você tem que ficar assim, Mas também tá marcando rapaz, é lá, viu? É lá. Tá indo do ar-condicionado. Eu me ataco na linha telefone nem nada. Não, dá um. Já passou? Agora? Aí, Dois meninos moçagando. tá maquete. Só listrando. Isso é cagada e cuspido mal paisagem. Não, era não. Eu tô planejado aqui. 30 por segundo, segundo por
Vocês não sabem quanto é uma hora minha de trabalho, vocês dizem que paga. Aí? Não dá pra você comprar alguém, né? O Gibson. Era Paula, porque o Lavo quebrou a ponta, ele dá Paula. Ele vai pescar, eu vou sabe. Porque o Lavo quebrou a ponta, depois que vocês são maldosos. Cadê o violão aí? Ivan não trouxe violão. Quando aqui do outro lado, você vai fazer o que você vai jogar. Vai cagar! Vai cagar! Não, pra cá mesmo. Você vai pra cá mesmo, leva o terreno. Aí quando chega mais na frente que tem uma dividida pra lá e pra sua irmã. Dentro da casa. Ele sabe abrir cancela, rapaz, ele é lá de Quixelô. Passa a vela. É sério, pô. Você quer água? Já é, tá doido. Tá bom. Então tá lá. Não, mas graças a eu sei. Vai passar uma. Pai, dá desse. Pai, então vai dar desse. Não, desse aqui não, né? Não, só dá um pedaço. Tirou foto, cadê? Essa. Lona. Desculpa aí. Dona Negreira. Não, a minha caneta deu pra trás. Ai. Quem tem mais de uma? Tenho de ter, né, nessa estradinha aí um pouco dificultosa, né? Mas depois das chuvas é que melhora as estradas, né, Paulo? E, em primeiro lugar, agradecer a Paulo Roberto, que é do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, por nos acompanhar para essa visita hoje, para a gente conhecer aqui a Floresta Nacional do Negreiros, conhecer parte da fauna, da flora, né, uma abordagem biogeográfica e também da geologia da área, um pouco de solos e ver também a questão da pecuária que ainda existe aqui. Ele vai falar desse controle de o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo através do ICMBio para criar essa reserva florestal aqui dentro do município de Serrita, que é importante para a gente, tanto no sentido de trazer novos conhecimentos, de divulgação da nossa região também, né, em termos de preservação da caatinga. Bom, então, aqui na nossa visita hoje a gente vai fazer algumas trilhas aqui, guiada por Paulo, e em seguida nós vamos voltar para Serrita, né, e fazer uma refeição. E nosso objetivo geral hoje é esse.
E eu deixo com o Paulo aqui para ele fazer as explanações e os encaminhamentos para as trilhas. Alexandre. É bom estar com vocês, né, esse dia aí de feriado. Isso aí mostra que é um esforço que vocês fizeram e a gente pretende contemplá-los dessa forma, né? A retribuição seria através de conhecimento. Espero que fique aí um conhecimento preciso, razoável para vocês, né? O que for necessário durante a caminhada, né? O que for necessário, eu dou algumas explicações do ponto de vista da geomorfologia e de solo, tá? E os fragmentos eu vou estar pegando alguns e mostrando para vocês para explicar, né, o que for necessário. E durante a trilha, lógico, tem as explicações, vocês ficaram com um saquinho. Se for produzir algum lixo também, bota no saquinho que eu dei para vocês, tá? Mas espero que todo mundo trouxe bolsa e o lixo bote dentro da bolsa, tá? Bom, no mais, qualquer explanação durante a trilha, né, o que for necessário, aí eu vou estar explicando aí para vocês. Estar aqui com vocês. Essa é a primeira turma de universidade que está aqui na Negreiros, tá? E a gente quer que venham em números. Eu tive dia 28 de abril. Alguém sabe dizer qual que é o dia, 28 de abril? Alguma comemoração? Isso, beleza. Então, a gente não fez nenhum evento aqui, né? Pela própria infraestrutura inexistente que vocês estão vendo. Tem, infraestrutura tem, mas não é adequada. E a gente fez um trabalho na unidade avançada de Serra Talhada, da Rural, da UFRPE, umas palestras, foi bem bacana lá. E vai ter um stand nosso, assim, estou falando em comemoração da Caatinga, né? Vai ter um stand nosso, junto com o pessoal do IBAMA, no dia da festa aqui, de inauguração do parque, ali de exposições, né? Aí a prefeitura cedeu um espaço pra gente, então a gente vai estar com os trabalhos, vai estar com material, vai estar divulgando a unidade. A intenção é que aqui, o objetivo, na realidade, da Floresta Nacional é justamente esse, é pesquisa e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, né? Esse é o grande nosso objetivo e é isso que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai trabalhar futuramente com processamento de madeira, vai trabalhar com processamento de umbu, que a gente chama de produtos não madeireiros, e tentar difundir tecnologias menos impactantes para a região do entorno, gerando renda principalmente para essas comunidades aqui do entorno, que são as mais carentes e impactadas pela criação disso aqui. Tem uma série de regras que existe aqui dentro, tipo o colega ali falou uma, lixo, cada um bota o seu, se tiver uma bolsa mais pesada, a colega está com bolsa, deixa aqui, pode, quando a gente for sair, deixa alguma coisa que quer ficar, tranquilo, dá um passa-chave ali, está guardado, né? E no mais, assim, coleta, eu estava falando com o professor também, pode ser coletado coisas aqui? Pode. A pesquisa é incentivada, agora sim. Há um trâmite para isso, então precisa pedir autorização, tem um projeto escrito no sistema online que a gente tem, então vai ser analisado, homologado e aí se libera as coletas. Então hoje ninguém coleta nada, tá? Seja uma formiga, qualquer coisa, assim, é ver, deixar uma pedra, o professor pegar, explicações, ok, devolve no lugar, tá? Futuramente a gente vai estar trabalhando com espero que pesquisadores venham aqui com vocês. A gente está na fase de construção de plano de manejo, que é o grande documento que a gente tem para administrar isso aqui, que é feito em cima de pesquisa. Então a gente já tem duas, que é a avifauna. Então quase toda a avifauna que existe aqui já está catalogada. Temos a parte de solos, que eu falei até com o Lula. Na verdade são três coisas, né, que a gente tem: a parte de solos, e está iniciando a parte de herpetofauna, que é anfíbios e répteis, né? Aqueles baldes ali são armadilhas para pegar cobras, largatos, e que o pessoal vai vir da UFRPE, acho que em maio eles começam a vir, para estar trabalhando. E vai caminhando e alguns pontos param, não sei. Porque tem muita coisa ainda para falar, então... Alguns pontos param, onde tiver mais floresta e tal. Pronto. Alguns exemplos de... Deixa eu só guardar e eu dou mais uma palavrinha. Acaba aqui é bom de serviço. De vez em quando pega uma gripe e fica meio adoentado, mas é bom de serviço. É o que vem ajudando a gente aqui. O pai dele morava nessa casa, agora está morando numa outra casa aqui atrás da serra. São uma família que mais ou menos, no mínimo, assim, são 60 anos de vida aqui, né? Então conhece pra caramba. Na realidade o Lula falou que eu vou estar guiando. Quem vai estar guiando é o Damião, né? Ele vai guiar a gente aqui. A trilha vai ser essa trilha do açude aqui, que é perto. A gente vai ter um trabalho aqui que é fazer uma trilha, é mais light, tranquilo. A maioria, nessa época está coberto e tal, tem vegetação, tem folhagem e assim não tem maior dificuldade.
E vai ser uma trilha interpretativa, não agora, não tá projetada ainda para isso. Então a gente vai fazer uma série de enriquecimento na beira da trilha com espécies que ainda não tem, para estar de repente contemplando tudo que a gente tem aqui numa trilha de 20 minutos. A gente tem uma ideia, principalmente para pessoas que têm maior dificuldade de deslocar para conhecer tudo. Faz essa trilhazinha, já tem um bom conhecimento da Caatinga. Então essa é a visão futura. Vocês vão ver a parte inicial dela. A gente está abrindo a estrada, melhorando, fez um giradouro lá embaixo, ajeitamos a barragem lá. E a outra trilha a gente vai seguir pela estrada aqui, descendo até o próximo açude. Certo, Damião? E lá tem uma área que está bem degradada, tem umas camadas, não sei. Flona, negreiros. E assim, e essas abreviações existem nas outras categorias. Flona do Araripe, né? Flona do Araripe, Floresta Nacional, a mesma coisa. A gente visitou a Flona Araripe no primeiro período, a gente visitou lá o mês passado, né? Legal. Então, no percorrer a gente vai fazendo as discussões de solos. Beleza. Assim, para Caatinga, isso aqui é uma grande representatividade. A gente tem aqui 3.004 hectares, né? É bastante coisa. Era para ser mais, só que o antigo dono vendeu uma parte da propriedade antes de, vamos dizer assim, negociar com o governo federal a venda dessa propriedade. E aí, para Caatinga é muita coisa. Então hoje a gente tem aqui muita avifauna, muitos pássaros, gaviões de todo tipo. Então, onça a gente ainda tem muito aqui, veado a gente tem muito ainda, tatu. A fauna é bastante abundante, né? Lógico, a gente não vai ver tudo isso. Se vê algum já é sorte, né? Pássaros, fiquem atentos que vocês vão ver o tempo todo. Principalmente quando o tempo está assim, ainda tá tarde, mas ainda está frio, né? Então o clima está ajudando, fiquem atentos e tentem fazer o menos de zoada possível que vocês vão ver. Mas tranquilo, se quiser também gritar, fica à vontade. Através de um cálculo matemático, ia recuperar uma área, ou então ia pagar uma certa quantia também através de um cálculo que eles inventaram lá, para teoricamente estar o IBAMA, na época, né, tá aplicando esse recurso na reposição. Né, o replantio, um projeto de reposição, esse local que foi degradado ou em outro local parecido. Só que esse recurso nunca foi aplicado nesse objetivo. Então, Sorriu que eu já tenho filmado. Depois passa a edição. Salve até. No oco do pau e tal, só que eu crio nas caixas, né? Até o Paulo ali tava dizendo pra tipo, implantar uma criação aqui, né? Tirar do oco, né? O pessoal começar a criar o meu. está disponível na internet, só colocar lá Decreto Federal, Floresta Nacional dos Negreiros, ou então entra no site do Instituto Chico Mendes, que é www.icmbio.gov.br. Tem os links lá, você vai, unidade de conservação, Floresta Nacional, assim que tem plano de manejo, que não tem os decretos. Então tem tudo lá, dá para baixar tranquilo. Agora vocês vão perceber um erro, quer dizer, se não perceberem eu vou já dizer. Lá no decreto diz que aqui tem manchas de cerrado, aqui não tem manchas de cerrado. Isso é um erro que está no decreto presidencial, possivelmente para sair, e teve esse erro. Agora não é do dia para a noite que a gente corrige um decreto presidencial, então isso está em análise, a gente já instruiu um processo e com o tempo vai ser mudado. Então aqui tem só 3 fitofisionomias, né? Caatinga arbórea, Caatinga arbórea arbustiva e Caatinga arbustiva. Aqui a gente tem uma visão bacana da Caatinga arbórea arbustiva, tá? 80% é essa tipologia. Mais próxima à serra, a gente pode tentar ir, não sei como é que está a estrada para lá, na saída a gente vai no nosso próprio carro, que vale a pena passar por dentro dela, da floresta arbórea, é uma mancha pequena que tem próxima à serra. Tá? E a arbustiva varia essas 2 manchas aqui. Tá? Era isso que eu queria falar e vamos continuar nossa trilhazinha. Bom, percebam só, vocês estão observando esses fragmentos que vocês estão pisando nele, né? Esses vários fragmentos, eles são resultado de processo de intemperismo, de desgaste da própria rocha matriz. Esses fragmentos são típicos da Caatinga. Por onde você anda, você encontra esses pavimentos, são chamados pavimento detrítico, né? Praticamente ele se desprende do pavimento rochoso. Tá? Qual seria a diferença entre o pavimento detrítico e o rochoso? O rochoso, digamos, seria esse conjunto de serra que vocês estão vendo aí,
À medida que você tem um processo chamado de termoclastia, em que a rocha ela vai se dilatando no decorrer do dia, e à noite a queda da temperatura faz com que ela se contraia. A mineralogia dessa rocha acompanha também essa expansão e essa contração da rocha, o que vai, com o passar do tempo, quebrando essa rocha. Então esses fragmentos que vocês veem é típico do ambiente semiárido, que é chamado de pavimento detrítico, né? Qual seria o papel desse pavimento detrítico? Atualmente ela tem um papel, em termos de interpretação, tem um papel atual, porque está exposto à superfície, né? O Wabi-Sabi, o Antônio Cristofoletti, né, que Cristofoletti já faleceu, o Wabi-Sabi está vivo, e que recubra grande parte desse pavimento e soterre. Esse pavimento agora já não seria mais um pavimento conhecido. E aí geralmente essas mudanças ocorreram aí no limite do Pleistoceno. Isso aí já é conhecido. E é por isso que pesquisa que está aberto para o pessoal, principalmente aí do quinto período, que está em vez de concluir, precisa desenvolver a monografia. Morfologicamente se encontra numa área de depressão, uma depressão sertaneja, que é marcado por alguns afloramentos rochosos, né, que são representados por serras, por Inselbergs e Inselgebirges, que seriam um conjunto de Inselbergs. Tá? Bom, no decorrer, à medida que a gente for caminhando, o que for mais interessante eu também vou parando para mostrar para vocês. Tá? Da cidade e justamente na direção daqui da Floresta Negreiros. Você tem uma grande ocorrência, uma grande mancha de granito branco, alguns até perguntaram se é arenito, porque o granito branco ele até lembra o arenito de longe. Mas disse, não é arenito, aqui não tem arenito, é granito branco. Então esse granito ele entra no processo de intemperismo e vai dando origem a um solo branco, né? Que inclusive repercute até na cor da água, né? A água que corre é uma água que que lembra leite, né? Essa cor branca. Então, sobre essa estrutura geológica, né? Ei, graça. Aí, olha. Olha o tanto de pedrinho, não leva esse pedrinho pra casa não. Você é o meu guia, pô. E minha perna? Que eu pegar? Vou fazer lá tudo. Olha, sorrindo, nós estamos sendo filmados. Deixa eu jogar um caroço no chão. Olha. A mancambira. Caruá. Abafa. Oi. Tá anotando, né? Não é agora. Cadê? Oi, Ivan, cadê a trina aí? Cleomar. Mediu o que aí? Bota, deita aí a trina, só pra tirar. Ainda deixa aí, mano. Tô gravando. Mesmo? Bora, pelo amor de Deus, menino. Ó o cavalo, menino. Homem, pelo amor. Não, isso Federal Rural. tá no porto, geralmente ele come o fundo é uma bolsa de seco. E água bem como se fosse. Isso aqui é micaxista, que é parecido, micaxista filito. Eu não sei se ele é esverdeado, porque aquele está Ele é interpelizado. esverdeado, porque é esverdeado. Isso aqui é azulado, né? Passei nadando, Cleomar. Ei, Cleomar, passei nadando. Tem coragem não? Tem uma flanoa, não. Uma forma de demonstrar aqui o açude, né? Onde é que os açudes eles são feitos geralmente, aliás, obrigatoriamente em córregos, e aproveita-se uma área onde o córrego estreita mais e pode fazer uma pequena parede e aproveitar, né? Pela ação da temperatura, né? Temperismo físico aqui e também químico nesse período chuvoso, onde a água começa a erodir essa área e carregar sedimentos daqui lá para o baixio. Então lá você vai encontrar áreas arenosas e essa área arenosa ela é carregada aqui. Essa chuva nesse momento ela está levando grãos de areia que vai se acumulando no baixo e vai formando aí, né, camadas de areia, onde é possível explorar isso para construir. Como é que isso aí pode ocorrer? Como a gente está numa área
que sofre intemperismo constante, o que ocorre? Os materiais de cima que recobrem a rocha vão sendo retirados ao longo de milhares e milhares de anos. Quando esse conjunto de rocha chega até a superfície, esse alívio de pressão faz com que a rocha comece a se expandir. Quando ela se expande, ela se fragmenta nesses planos de fraturas. Quando você pega uma cuba de gelo, tira da geladeira e bota em cima da pia, você percebe alguns estalos, não sei se você já viu. Porque dentro do congelador ele está confinado a uma determinada pressão. Quando você retira, você submete ele a outra pressão. Resultado, ele se expande. Quando ele se expande, os planos de fratura que vocês estão visualizando, que estão pisando, são justamente o contato de fraqueza da rocha. Tá? Esse contato de fraqueza da rocha vai justamente gerando esse plano de fratura, a partir da qual a água, a temperatura, ela vai atuando. Esse fragmento aqui que vocês estão vendo de granito, tá? Você tem aqui esse material bem mais claro, que seria feldspato. Esse feldspato, quando temperizado, ele geralmente dá origem à argila, tá? Em um processo bastante avançado de temperização. Esse material aqui mais claro da composição mineralógica aqui seria uma muscovita. Então, quando você olha aqui a litologia, você percebe tanto o granito quanto o xisto, tá? Que compõem essa parte aqui que vocês estão sobre ela. Tentando vencer. Para Cristofoleto, isso aqui seria um rápido. O que esse rápido está tentando vencer, gente? O que marca isso aqui? Esse ponto de ruptura daqui até aqui, ó. Mais ou menos. Foi um termozinho que vocês lembraram na última aula, que eu fiquei até surpreso. Espero que eu não, acho que eu não vou ficar surpreso agora. Não, foi um termozinho em inglês. O Kinnick Point. Então o Kinnick Point é representado por um ponto de fratura. Um ponto de ruptura. Tá? Então o rio está tentando vencer essa corredeira aqui, ó. Está tentando vencer esse ponto de ruptura. Por conta desse alívio de pressão. Assim meio no emburando. Vai dar mais pra frente aí, vai dar umas aulas aqui, vai trabalhar com Vou trazer uma caixa, fazer uma caixa aí, mas acho que aqui o que é mais viável mesmo é o munduri, ele disse que tem. Tem munduri. O munduri eu acho que pode ser mais, você produzir mais assim, para comercialmente mesmo. A abelha branca eu não conheço direito, já vi só uns 2 enxames por lá. Copa azul. Não precisa pegar pedra não, lá tem essas aqui. Tudo é azul, é azul, né? Cada fragmento desse, tá? Esse material que vocês estão vendo aqui, ó, vocês podem pegar para sentir a textura. Vocês vão ver que isso aqui é argila, com um material mais grosseiro, pode ser areia, tá? Mas a interpretação que a gente dá seria isso aqui, ó, o que chama a atenção. Esse mineral pontiagudo meio que perpendicular a esse movimento. Quando eu olho esses fragmentos aqui são minerais, são rochas certamente graníticas. E aí eu perguntaria para vocês, de onde poderia ter vindo esse tipo de rocha diferente, esse tipo de rocha mais granítica? Aí você teria que fazer a panorâmica, de onde seria a área fonte mais próxima que forneceria esse material para esse depósito. Se vocês olharem essa parte onde a gente está, desce lá embaixo. Isso aqui é um depósito. Aí quando você olha isso aqui, ó, perpendicular, e não assim, ó, assim, ó. Nossa, então mostra aqui a velocidade com que isso aí foi depositado foi uma energia grande. E aí novamente o que eu deveria fazer? Através de um tubo de PVC de ensaio, martelar isso aí e tirar uma amostra para fazer uma datação de termoluminescência ou uma datação de carbono 14. Aí quem faz essa LOI, que seria luminescência oticamente estimulada, é o pessoal da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. E aí, baseado na data desse material, que eu posso tirar a coleta desse ponto, dar uma coleta mais lá de baixo, eu vou saber qual foi a interpretação disso aí. E vejam, mesmo porque eu estou falando daqui, né? Olha o perfil de solo e veja que ele não tem uma profundidade. Ele é bem raso, bem tenro. Aí se a gente fosse ver um solo da zona da mata, vocês iriam ver um solo 50 metros de profundidade. Até você chegar, Peluso escavou aqui, ó. Até chegar na rocha mãe ia demorar pra caramba, porque o solo já foi muito alterado. O próprio granito já foi muito alterado.
Tá? Então isso demonstra aí que o solo do semiárido é em torno aí deslizamento em Nova Friburgo, em Recife, porque ali tem solo. Se não houver solo, não tem movimento de massa, porque o que gera movimento de massa é o solo. Interessante, porque no Rio de Janeiro, o solo da agricultura geológica é muito parecido com essa. 1.500 milímetros por ano, vai morrer muita espécie aqui, porque elas não se adaptam a tanta água. Os cactos, por exemplo, a minha esposa trouxe um cacto para casa e começou, a minha cunhada começou a aguar todo dia. Começou a encharcou e morreu, né? Não aguenta muito. Endêmicas, né? Chamadas de espécies endêmicas, que só ocorrem aqui e não. Quais são os exemplos, Paulo? Um buzeiro, né? A aroeira que ocorre aqui não é a mesma aroeira, porque no lugar varia muito. A aroeira tem a aroeira que ocorre no litoral. O algaroba. A algaroba já é uma espécie exótica. Já é uma invasora. A Amazônia é cheia de cerrado, por que pareça, tem várias manchas de cerrado. Lógico, algumas espécies são endêmicas dessas regiões. Não ocorre, o mesmo cerrado que ocorre em Brasília, né, é aquele mesmo que ocorre lá na Amazônia, mas tem espécies semelhantes, idênticas, e famílias e outros se adaptaram até, se modificaram na evolução dos tempos, né, passaram a ser uma nova espécie, mas tem relação com aquela outra. E aí, vamos seguir, pessoal? De centímetro. Então ele está exatamente aqui. Um erro de 1 centímetro em volta aqui. Então é um ponto, né? Aí para a medição de terra do INCRA tem que ser estação total, que é para não dar briga entre o pessoal. Né? Dá briga entre as divisas de terra. Vamos sobrepor com a gente aqui. Não, porque eu fiz um trabalho De tudo um pouco. Você bota esse vídeo pro Globo em um evento, lá alguma reportagem interessante, aí vocês cobrem lá. Então, aí aqui ela já estava mais mansa, ó. É, mais suave. Mais suave, né? Então, a capacidade dela de transporte diminui, então ela carrega fragmentos menores, mais em aqui. suspensão. Aqui a gente vê, ó, quando a água só estava aqui, ó, quando o nível estava maior. Então o tamanho dos grãos que ela Já aumenta. Aí agora que ela está O que é que ele está dizendo? Tá vendo essa árvore ali? Com as granas aqui, dá uma olhada aí, a ensalada também. É sério. Eu não quero que ninguém, para ninguém. A mesma coisa, pelo. Não é vocês, eu estou falando para vocês. Não, mas assim. Nome das árvores. E aí ele pode passar pra gente aqui agora o nome dessas espécies aqui que a gente vê e conhece pouquíssimas, né? Então vamos lá escutar um pouquinho aí. Ok? Vamos lá, Damião. Quer entrar na área ou que eu falo daqui mesmo? Os pau. Fala daí mesmo. Fala daqui e depois a gente vai entrando. Mostra daqui. Aqui tem a faveleira. Essa daqui, Se tiver né? algum uso, Damião, se tiver algum uso que você sabe, serve para alguma coisa, você fala também. É a Emburana. Esse aqui é o mameleiro que ele disse, né? Aquele lá é aquela florida. Qual é a burana daquela? Na bolsa. Ei, turma! Aquele grandão lá, né? Porra leiteira, Valdir. Ô, eu tava vendo aí, eu tava achando que era aquela ali. Tem borleteira aí? Leiteira, esse grandão ali da Copa. Eu não tinha bom com foco, não. Eu nunca vi desse angico. É porque é angico massa. Tá de pinhão ou lá em cima? Lá em cima no galho ali. Docinho isso aí. Como é o nome? Babosa. Não, mentira. E diminuir a força. Porque se você fizer para o muro de concreto ou pode quebrar, porque vai encharcar esse solo, ele vai ter peso. Aí esse sistema aqui de degraus seria mais. tem quarto role, quarto Não aumenta a mão, no buraco. Tá tudo pela multa, você vai ter que reformar ou tirar daqui e botar ela para baixo.
Ei, se eu cair lá dentro daquele verde. Eu gosto de viajar, né? Já foi trofizado já, tá igual o açude lá, açude velho, né? Pode pular já. Aqui todo trofizado. Pronto, uma vez. Então, mas agora é mais sério, né? Eu queria saber qual é o nome do professor, o nome completo, idade, profissão. Ok. Pelúzio Ferreira Martins, professor do curso de Geografia, coordenador do curso de Geografia também. E como Alexandre e os próprios alunos, somos mentores dessa aula de campo para conhecer a Floresta Nacional de Negreiros, né? Que já existe floresta em todos os lugares, não se criou uma floresta, apenas se legalizou uma área para poder preservar e trazer visitas, como nós temos o privilégio de ser a primeira instituição de ensino superior a fazer uma excursão para a Floresta Nacional de Negreiros, como disse Paulo Roberto, né, que agradecemos também. Né, e estamos aqui fazendo esse trabalho bonito de conhecendo a fauna, os vários tipos de animais, aves, a flora, plantas, né, o seu Bastião, que é daqui, é nativo, conhece bem a área, mostrou muitas plantas. E conhecendo também a geologia, né, da área, encontramos muitas curiosidades na geologia da área aqui, que futuramente pode haver pesquisas aqui nessa área. Eu queria saber quais as turmas que estão sendo trabalhadas hoje. Sim, aí nós trouxemos aqui o curso de Geografia todo, né? Então vieram alunos do primeiro período, do terceiro período e do quinto período, do qual você faz parte, né? Só para a gente concluir, né, eu queria saber assim, qual a importância que tem, né, para nós educandos desse curso. Qual a importância de trazer para cá e estar tendo essa aula de campo? As visitas em campo, as aulas em campo, não aula de campo especificamente, mas aulas em campo, elas despertam uma curiosidade ímpar e você consegue verificar na prática, né, aquilo que você viu na teoria e muito mais. Quando chega aqui, desperta curiosidade, perguntas que ninguém falou na sala de aula e que de repente surge, né? Então começa a surgir ideias. Então futuramente vocês estão se formando professores, trarão alunos para aqui. Então isso é um ciclo que vai levando ao ensino de uma nova geografia que a gente vai tentar plantar, né? A gente tem tentado plantar e vamos conseguir para a formação de vocês que serão profissionais de geografia e vão fazer uma geografia diferente. Então essa é a principal importância de trabalhos como esse. Pronto. Para a gente concluir, né, eu queria saber se o professor autoriza, né, a divulgação da fala e da imagem, né, nos meios de comunicação, né, de massa, se for preciso, mas especificamente, né, para o uso da linha da educação, né, na sala de aula, em televisões e telões e praças, em caso for preciso, dependendo do acordo que sair desse trabalho, se autoriza a divulgação do som e da sua imagem. Não só autorizo, como incentivo, né? Deve, com certeza, a minha imagem, né? A imagem do curso depende de cada um, mas assim, a imagem de professor, não. Eu não só autorizo, como incentivo, que isso deve ser divulgado em práticas educativas, na internet, em mídias de televisão, em rádio não, porque não dá para ver, né? Mas em todos os tipos deve ser divulgado até para que seja um exemplo a ser multiplicado, né? As pessoas passam a sentir que a aula de campo não é uma coisa estranha para se fazer. É algo que se pode fazer concretamente, que pode mostrar uma educação diferente, quando a gente passa a ter um olhar diferenciado sobre a natureza nesse mundo, nesse século XXI que tanto se fala em sustentabilidade. Então é importante a gente visitar a natureza para adorar isso e tentar conservar, né? Usar de forma que sirva para gerações futuras o que é simplesmente sustentabilidade. Estou gravando isso. Então, do mesmo jeito, né? O nome do professor, de onde é, o que é que faz e tudo mais. Certo. Bom, meu nome é Alexandre, sou professor de Geografia do curso de Geografia.
O que a gente pretende fazer, o que a gente faz é as aulas expositivas em sala de aula e a complementação com o trabalho de campo. E essa aula de campo, aqui em Serrita, né, ela é voltada justamente para atender essa necessidade da complementação do conhecimento teórico e a sua prática. Eu queria saber do professor que nos falasse daquela fala do ônibus, que era bem na linha do planejamento do município, não me lembro mais a pergunta qual é, mas tá lembrado? Certo. Você poderia falar um pouco daquilo? Bom, em relação ao consórcio entre a ocupação e o planejamento, ela é mediada através do plano diretor, né? O plano diretor, ele é um instrumento normativo, jurídico, voltado para planejamento e organização do espaço do município. Então, ele se reveste de uma diretriz chamada de zoneamento. E a partir do zoneamento você dá uma nova roupagem para a ocupação desse espaço. Ou seja, você passa a dar as funcionalidades para um determinado espaço. Por exemplo, um espaço de comércio, você passa a ter uma determinada característica para funcionar um comércio. Um outro bairro pode ter uma característica, por exemplo, de residência. Então é dessa forma que o plano diretor vai ordenando e planejando o espaço urbano do município. Pronto. E o que é que tem a ver plano diretor com geografia? Certo. O plano diretor e a geografia praticamente se complementam. A geografia é uma ciência, se constitui uma ciência que estuda o espaço, ordena e organiza. O plano diretor seria a ferramenta na qual o geógrafo se vale para formatar esse ordenamento dentro da cidade. Muito bem, então já que nós somos educando na linha da geografia, então o que é que se espera através do plano diretor, geografia e educando? Certo. Bom, o link que a gente pode fazer desses 3 pontos, a geografia, o plano diretor e o estudante, é que o estudante ele está naquela forma, né, da educação, a partir da qual ele vai pegar aquele conhecimento teórico sistematizado da geografia, se valer juntamente com as relações políticas estabelecidas no plano diretor, já que é entendido como uma lei. Então, nesse plano do estudante, da geografia e do plano diretor, vai se complementar para que o estudante se torne um vetor dentro da cidade, tornando o espaço bem mais habitável e mais confortável dentro dos aparelhos de lazer disponíveis para a sociedade. Então, para concluir, eu queria saber do professor se tem mais alguma coisa que acha interessante, né, para a gente que é dessa linha, que é estudante, se tem mais a acrescentar no trabalho. Certo. Bom, o que tem a acrescentar seria o seguinte, o aluno da gente da geografia, muitas das vezes fica muito restrito à sala de aula, né? E tem conteúdo que às vezes não é bem absorvido, fica muito naquele campo hipotético. Esse trabalho de campo que é sistematizado, que é ligado à geografia, ela dá uma nova visão ao aluno, uma visão tanto horizontalizada dos fenômenos que se distribuem no espaço, quanto uma visão verticalizada, que seria aquela formação interior de como cada depósito, cada tipo de rocha, a diferenciação, a composição, como elas se formaram ao longo de um tempo geológico. Dessa forma é possível você reconstituir o passado, compreendendo o futuro e prevendo as suas potencialidades para o futuro. Muito massa. Queria saber do professor se autoriza, né, como falei com o professor Pelúzio, a divulgação, né, se for possível a internet, rádio, televisão, sempre sem fins lucrativos, porque a meta da gente, né, é tentar levar a informação a quem não chegou ainda de uma forma bem mais precisa. Então, se o professor autoriza, né, a divulgar a imagem, né, e a fala do professor. Certo? Não, com certeza. Toda forma de educação e de conhecimento ela é válida, né, para se divulgar, para se tornar público, né? Eu acredito que a informação, quando ela é restrita, simplesmente ela não tem validade, ela perde aquele seu valor social, ela perde o seu parâmetro. Então, toda forma de conhecimento e divulgação, inclusive essa da aula de campo, ela deve sim ser divulgada. Primeira pergunta, né? Eu sei que seu nome é Paulo, né, que trabalha nessa linha da preservação ambiental, mas aí a gente precisa ter como registro assim, o nome, né, profissão de trabalho, o que faz, tipo sanguíneo, não, tipo sanguíneo não. Valendo? Tá valendo. Então, meu nome é Paulo Roberto, eu
sou engenheiro florestal de formação, mestrado na área de silvicultura e há 6 anos trabalhando na área, há 10 anos trabalhando na área ambiental. Antes de entrar no governo federal, eu trabalhava no órgão estadual do Ceará, Sentado no... a SEMAS, e agora IBAMA e agora o ICMBio, né? O ICMBio é um órgão que, resumidamente, trabalha com criação, gestão e execução das atividades relacionadas à unidade de conservação. Seria esse o nosso maior foco. Então, a pergunta é simples, né? Assim, como que é, né? A gente percebe que está em fase de construção, né? O projeto ainda de início de andamento, né? Como que é receber, né? um grupo de jovens, né? De estudantes com pensamento diferente, comportamento diferente, um compromisso, o outro ainda de forma dispersa. Como é receber uma galera dessa num espaço e como esse? Então, o ideal é que a gente tivesse, né, uma estrutura melhor para estar, eu acho, facilitando essa vivência, né, essa troca de experiência aqui. É uma troca de experiência. Eu não conheço muita coisa de geografia e estou aqui aprendendo, está sendo bacana. Mas assim, futuramente a gente vai ter uma infraestrutura melhor e eu acredito que até o interesse por conta disso das pessoas vai ser maior. E a ideia é essa mesmo, abrir as portas da unidade de conservação para as instituições científicas, acadêmicas e tentar difundir mesmo, descobrir, né, a realidade. A gente sabe tão pouco ainda, né? Estamos lá em 2011 da Caatinga, né? Tem muita coisa aí que a gente vê que ainda precisa ser mais estudada, mais detalhada, a dinâmica das coisas, do porquê, né? Acho que isso é o grande desafio da Caatinga ainda, né? O porquê das coisas. Então nós que somos nordestinos, né, e que somos amantes da natureza também, tem esse amor pela natureza e pelas coisas naturais, qual o recado que deixaria, né, para essa vasta população nacional e mundial, né, e principalmente estudantes de geografia, né, nessa linha assim, qual o pedido que deixaria, que Paulo deixaria? Bom, que a mudança tem que partir interna, né? Não basta a gente reclamar do governo, reclamar das instituições, se a gente não faz isso na nossa casa, e começa dali. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade, eu acho, para as coisas, isso vai mudando no dia a dia. Acredito que todo mundo aqui que veio tem um pouquinho de sensibilidade, mesmo aqueles que você citou que estão um pouco mais dispersos, mas eu tenho certeza que vão sair aqui com alguma coisa, de recordações boas e de interesse, né? Eu acho que a semente já foi plantada, então cabe agora a gente intensificar e melhorar os trabalhos para que ela seja dispersa, né? Então, para a gente concluir, eu queria saber de Paulo, né, se a sua pessoa autoriza, né, a divulgação da sua fala, né, do seu áudio, da sua imagem, né, nos veículos de comunicação, provavelmente internet, televisão, telão, mas principalmente no foco da educação, né, dos próximos estudantes de geografia e estudantes de ensino fundamental, médio, superior, no caso for preciso, se autoriza a divulgação da tua fala e da tua imagem. Autorizo e queria cópia, inclusive. Seu nome? O que é que tu faz? José, aluno do 3º período de geografia da FACHUS. Profissão? Trabalho como porteiro, município de Serrito. Então, Leandro, nós somos colegas de escola, claro, né? Então, camarada, qual é a importância de vir, né, para um momento como esse? A importância de vir é comprovar a teoria que a gente vê na sala de aula, que só é comprovada aqui no campo. Mas Sim. No campo. no campo a gente tem a oportunidade de comprovar cientificamente com a orientação dos professores e tirar mais as dúvidas que fica em toda sala de aula devido ao estudo em algumas partes, como o professor Alexandre falou, se tornar muito hipotético. Espera dar continuidade? Com certeza, e um dia, se possível, pretendo voltar aqui com a turma de alunos. Tá. Leandro, eu queria saber se tu autoriza, né, a divulgação da tua fala, imagem, e... Além de autorizar, também sou um incentivador. Qualquer plano que for para utilizado para a educação, acho válido.
Sim, tu queria acrescentar alguma coisa que tu achasse interessante para dentro da tua fala? Agradecer a coordenação do curso e aos professores em geral, né? O professor Alexandre, Auricleito, que não está aqui, e parabenizá-los por isso e agradecer. Não dá não. Peraí, não passa aí. Eu queria saber teu nome, né? O que tu estuda, o que é que tu faz da vida, sei lá. Meu nome é Maria Nazaré dos Santos, né? Sou estudante do curso de Geografia, estou no 5º período. Maria, o que é que tu achou dessa excursão que a gente fez agora para Negreiro? Sim, o que é que tu achou? Como foi o momento? Da excursão foi ótima a excursão, né? Serve de incentivo para a gente continuar no curso, né? Uma forma a mais de você descobrir mais sobre a geografia, né? Na prática, o que é realmente a geografia, né? O nosso sertão. Assim, o que de mais importante que tu, nesse dia de hoje, que tu achou assim, que te chamou a atenção? A mata preservada, né? A caatinga preservada. A gente ir lá e ver de perto todas aquelas árvores realmente da caatinga, uma coisa preservada, né? Onde geralmente a gente vê mais o desmatamento, com a mato, plantio e todas essas coisas. Mas lá a gente vê realmente a preservação da caatinga, foi o que eu vi de mais importante. Pensando como geógrafa, tem o intuito de fazer do mesmo jeito, de buscar coisas semelhantes, eu não sei, de que possa assim melhorar o nível de educação desse país ou construir novas ideias, o que é que você acha? Sim, né? Como futura professora, pretendo futuramente incentivar os meus alunos, né, na preservação do meio ambiente. É uma coisa muito importante que devemos fazer como professor, né, não apenas como professor, mas professores educadores, é incentivar, né, a preservar, a cuidar do nosso meio ambiente, principalmente a nossa caatinga. Tá. Eu queria saber se tu autoriza divulgar a tua fala, né, teu áudio, a tua imagem, né, nos trabalhos, pode ser divulgado via internet, televisão, rede de cinema, mas com o intuito de divulgar a causa da geografia e também e sem fim lucrativo. Eu queria saber se tu autoriza a gente publicar a tua imagem. Sim, é um
problema.